Olá, tudo bem? Aqui é o professor Damião em mais uma videoaula, né? Pois veja bem, vamos dar continuidade com as aulas de HTML. Até onde eu sei, o HTML é o quê? É uma linguagem de marcação, que serve para desenvolver sites. Essa linguagem de marcação é repleta de códigos abertos e códigos fechados. Tranquilo até aí? Então vamos lá. Veja bem aqui, ó. Nessa imagem, nós iremos hoje, na aula de hoje, desenvolver essa tabela. E nessa tabela já existem os códigos que eu irei precisar para desenvolver a mesma. Veja bem, ó. Quando eu for criar uma tabela em HTML, a primeira coisa que eu coloco é o quê? Tabela com bordas. Bordas, se eu quiser mostrar as bordas da tabela, certo? Quando eu abro a tabela, o que é que eu tenho que fazer também? Fechar a tabela. Aí eu pergunto a vocês, o que é uma tabela? Tabela é um conjunto de colunas e linhas. Então, o que é uma coluna e o que é uma linha? Coluna é o que está na vertical. E linha é o que está na horizontal. Beleza? Tranquilo, né? Então, veja bem. Nessa linha aqui, ó, na primeira linha, eu tenho 3 colunas. Dentro dessa linha. Então, veja bem. Ó, no TR aqui, aberto e fechado, eu tenho o TD aluno, o TD AV1 e o TD AV2. Na linha 2, eu tenho o TR mais uma vez. E na linha 2, eu vou colocar o que agora? O TD Ana, TD10 e o TD10. E por fim, na linha 3, eu tenho o TD Damião, TD0 e o TD10. O TD eu já sei que é a coluna. Ó, tá fazendo referência aqui em cima. Ó. TD, coluna. TR, linha. Mais uma vez, ó. TR, linha, TD, coluna. Alguma pergunta? Não? Tranquilo, né? Então, veja bem. Dando continuidade, eu vou colocar essa imagem aqui de lado. E vamos desenvolver o nosso site aqui, né? Aquelas regrinhas básicas que a gente já sabe que tem que fazer. Então, a primeira coisa que eu coloco é o que? O código em HTML é aberto e o fechado. Dentro do HTML vai ter o que? A cabeça aberta e a cabeça fechada. Abaixo da cabeça vem o corpo aberto, corpo fechado. Agora vamos lá. Dentro da cabeça nós vamos colocar alguma informação, sim ou não? Qual a informação que nós já aprendemos que tem dentro da cabeça? O título. Então, vou colocar o título no cabeçalho aqui. No caso, o título de hoje vai se chamar de tabelas. E vou colocar aqui, ó, o fechamento do título. E dentro do corpo, iremos continuar o quê? Agora com conteúdo novo, que é tabelas. Vocês vão pausar o vídeo agora e vão tentar fazer aí no computador de vocês. Terminou essa primeira etapa, vamos dar o play e vamos dar continuidade com a aula, beleza? Creio eu que todos terminaram, certo? Então veja bem, no vídeo aqui tem um rapaz tossindo, mas o bichinho está bem, viu? Vamos lá. Dando continuidade, analisem a nossa tabela aqui, ó. Qual foi o código que eu coloquei aqui em cima? Tabela com? Então, eu vou colocar aqui, ó. Tabela, né? Com bordas. E vou fechar a minha tabela. Olha aqui eu fechando aqui abaixo, ó. Tá vendo aqui fechado? Isso aqui, professor, isso tudo que o senhor deixou passar, isso tudo aqui, ó. Isso aqui eu ainda vou acrescentar na nossa tabela. Por enquanto, por boa prática de desenvolvimento, é bom sempre que eu abrir, eu fechar em seguida. Por quê? Porque o ser humano é um bicho esquecido, não é verdade? Se eu não fecho logo, isso pode acarretar algum problema, algum erro futuro no meu site. Tranquilo até aí? Dando continuidade mais uma vez, né? Vocês pausaram o vídeo e deram o continuar. Então, vou abrir aqui a minha tabela. Veja bem, ó. Eu agora já coloquei os códigos de abertura de tabela e fechamento de tabela. Tenho que colocar as informações da minha tabela. Eu já disse que na minha tabela é formada por colunas e linhas. E essas colunas, o código é o TD e as linhas o TR. Tranquilo? Olha aí, ó. Mais uma vez, entendam isso aqui, ó. Vou colocar de lado. Não façam nada, viu? Só observe. Aqui dentro da tabela eu vou colocar o seguinte. Qual é o código para a linha, pessoal? TR. Então, eu vou colocar aqui o TR, ó. TR. Não precisa digitar ainda não, viu? E sempre que eu abro, eu fecho o quê? O código, né? No caso aí eu fechei o TR. Esse TR é a linha, não é? Vocês concordam que dentro dessa linha tem aluno, AV1 e AV2? E concordam também que aluno, AV1 e AV2 são colunas. Então, dentro dessa linha, eu tenho que colocar o quê? 3 colunas. Qual é o código de coluna? TD.
TD. Então, vou colocar aqui, ó. TD, que é o código de coluna, e vou colocar a minha primeira coluna. Qual é a primeira coluna? Alunos. Fechei o TD. Vou dar o Enter. Olha aqui, ó. Dando continuidade, vou colocar mais um TD. E qual é a segunda coluna da primeira linha? AV1. Fechei aqui o TD. Veja bem aqui que bonito. Vou colocar mais um TD. Meu Deus, e agora? Vou fazer o que nesse TD? Colocar a terceira coluna, que é o que? AV2. Agora eu entendi. Ou seja, pessoal, essas 5 linhas de código nada mais é do que essa primeira linha dessa tabela. Alunos, AV1, AV2 e a própria linha. Entenderam? Vão pausar o vídeo agora, viu? E vão desenvolver isso no bloco de notas. Pronto, pessoal. Mais uma vez eu quero que vocês observem apenas, viu? Fizemos a nossa primeira linha. Vamos dar continuidade agora. Vou construir mais uma linha. Como é que eu construo uma linha aqui, hein, pessoal? Com T, TR. Linha é TR, tá bem aqui, ó. Linha TR. Então veja bem aí, viu, o que vocês estão dizendo. Linha TR. Então, para construir a linha, vou digitar o TR aberto e o TR fechado. Dentro desse TR, que no caso aqui já é o segundo TR que eu estou colocando, né? Ó. O primeiro aqui em cima, não é? E o segundo aqui abaixo. Nesse segundo, obviamente, eu estou fazendo aqui a segunda linha. Na segunda linha eu tenho mais 3 colunas. Ana, 10 e 10. Certo? Então, vou colocar aqui, ó. TD, não é isso? TD não é de coluna? Qual é o primeiro TD da segunda linha? Ana. Mesmo, né? É. Fechei o TD. Abri outro TD. Qual é o segundo TD da segunda linha? 10. Mesmo, professor. Muito bem. Fechou o TD. E por fim eu tenho mais um TD, não tem? É o que outro TD? 10 de novo. É muito inteligente, né, Sana? É nada. Pronto, agora vamos pausar o vídeo mais uma vez e construir a nossa segunda linha. Pronto. Dando continuidade, né? Creio que todos terminaram mais uma vez. E vamos construir agora a nossa terceira linha. Obviamente, qual é o código para a linha? Vou abrir aqui mais um TR. E vou fechar, mas obviamente, o TR. Dentro desse terceiro TR que eu estou digitando aqui, eu vou colocar a nossa terceira linha. A terceira linha é de quem? Damião, né? Eu acho que houve um erro de digitação, que aqui tem um 0. Ave Maria. O 0 é mais, não tem problema não. Pelo menos aí, né? Que na vida real é diferente. Vamos lá. Coloquei o TR, agora eu vou colocar as colunas. Qual é o código para a coluna? TD. O primeiro TD aqui é de quem? Damião. Fechei o TD. O segundo TD é de quem? Zé. Meu Deus, que absurdo. O terceiro TD? 10. Recuperou, né? Passou por média na porta, quer dizer. Vamos lá. Fizemos aqui nossas 3 linhas. Ó. A de Damião, Ana e Alonso. Legal? Pausem o vídeo e faça a de Damião agora. Pronto, todos terminaram. Vamos agora testar o nosso arquivo. E para isso eu tenho que salvar primeiro. Então observe aqui, ó. Vou clicar em arquivo, salvar. Tanto faz, nesse primeiro momento tanto faz. Pode só clicar em salvar mesmo. Clicou agora em área de trabalho. E na área de trabalho mesmo eu vou colocar o seguinte nome. Tabela 01.html. Olha aí, vou dar um zoom para quem é cego. É você mesmo. Olha aí, ó, tabela 01.html. Viu? Agora é só clicar em salvar e já era. Se disser aí que já existe, aí você manda substituir. Viu? Diz que sim. Vamos lá. Vou minimizar aqui, ó, tudo que está aberto aqui e estou agora na minha área de trabalho. Na área de trabalho eu tenho um arquivo aqui, ó, chamado tabela 01. Tabela 01. Vou dar 2 cliques rápidos para executar. Olha o resultado final.
Ai, meu Deus. Olha aí, ó, carregou. Bonito? Bonito. Pausem o vídeo e tentem fazer o mesmo. Pronto. Quem conseguiu, uma salva de palmas, né? Agora eu vou minimizar aqui, ó. Aliás, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Se eu quisesse adicionar mais uma coluna aqui, o que é que eu faria? Ia no bloco de notas. Aí eu perguntar a vocês, qual é o código para a coluna mesmo? TD. Então, em cada linha dessa, eu teria que colocar mais uma coluna. Em cada linha. Aqui é a nossa primeira linha, não é? Ó, a de alunos. Nessa primeira linha, eu vou colocar aqui um TD com o nome chamado de média. Certo? E vou fechar o TD. Não, é para observar por enquanto. Olha aí, ó. Coloquei uma coluna na primeira linha. Vai aparecer aqui o nome média. Tranquilo até aí, né? Vou dar mais um enter aqui na nossa segunda linha, que é na linha de Ana. E vou colocar a média de Ana. Ela tirou 10 e 10. Qual é a média dela? 10. Não, você tirou um 10. Tirou na outra prova 10. Soma os dois 10 dá 20. Dividiu por 2 fica 10. Ah. Olha aí, ó. O pobre de Damião, bichinho. 0. Mais 10. 10. Dividido por 2. Dá 5. Maior do que 0, né? Fechou o TD. É verdade. Mas vamos lá. Dando continuidade. Já colocamos uma coluna em Damião, uma coluna em Ana e uma coluna aqui média, não foi? Então, vamos salvar dando Ctrl S e vou dar um F5 no navegador. Meu Deus, o 5 ficou lá em cima. Vamos ver por quê? Linha de Damião. Vamos analisar aqui direitinho. Ó. Eu fechei aqui no início. Ah, é verdade, professor. Você tem que abrir, né? Para poder aparecer aqui dentro. É sim. Ctrl S, F5. Que bom que deu um erro. Agora a gente viu como corrigir. Olha aí, ó. Vamos pausar o vídeo mais uma vez e tentar fazer agora. Pronto, pessoal. Essa aqui vai ser nossa atividade, certo? Valendo um ponto na prova. Vocês, quem conseguir terminar essa aula vai salvar na pasta com seu nome na área de trabalho a seguinte tabela. E quem não, me entrega na próxima aula ou eu vou dar um tempinho para desenvolver durante a aula. Preste muita atenção. Eu tenho aqui uma tabela ó, com 3 linhas e 4 colunas. Nessa imagem, ela tem um exemplo da primeira linha aqui, ó, de como eu tenho que desenvolver. Eu disse nessa aula de hoje que o TR é o quê? É a linha. Então, essa linha completa ela tem 4 informações, ou seja, 4 colunas. Abri o TR aqui, ó, fechei o TR ali. E dentro do TR eu tenho todas as outras informações referentes a cada coluna dessas. Quando vocês forem desenvolver, vocês irão desenvolver da seguinte maneira. Vou olhar aqui, ó, tenho a minha tabela, eu tenho a primeira linha aqui e a primeira informação da coluna. Qual é? Equipe. Então, ó, TD, que é de coluna, boto o nome equipe, fechou o quê? O TD. No segundo aqui, eu vou para baixo? Não, vou continuar na mesma linha. Não é o TR, né? Linha, o TR. Então, é tudo dentro da mesma linha. Então, veja bem aí, ó. Dentro desse TR aí, ó, agora eu tenho aqui a nossa segunda coluna. Pontos, primeira etapa. Depois, segunda etapa, pontos também aí, ó. E por fim, pontos, terceira etapa. Fechou o TD, fechou o TR. E assim, consequentemente, vocês irão fazer com amarelo, com 10, 20, 30 e depois vermelho, 5, 15 e 40. Entenderam? Vamos lá, tentem fazer agora. Só vai mudar os nomes e vai ter que fazer aquela estrutura, né? Obviamente, HTML, cabeça, corpo e assim sucessivamente. Tranquilo? Vale um ponto, viu? Na prova. Veja bem, viu? Exato, vai colocar essas novas informações. Essa daí é TD, equipe, com certeza. Então tentem aí e próxima aula eu dou a pontuação de vocês. Até breve, se Deus quiser.